Fala galera, tudo beleza? Gente, em tempo de quarentena a gente não pode parar de estudar, né? Então eu tô aqui para te dar aquela força, te dar a matéria da semana e você fica ligadinho na aula, faz as suas anotações e o vídeo fica para você, tá beleza? Então, hoje, professor Michael Garves aí, dando sempre aquela força. A gente vai falar hoje, pessoal, do nosso tema. Vamos continuar seguindo os temas que a gente está prevendo dentro do nosso cronograma, tá? A gente vai trabalhar hoje com Simple Future. O Simple Future, ele é uma forma temporal da língua inglesa que trabalha exatamente como diz o nome com o futuro, né? E para que nós usamos o Simple Future? Bom, nós costumamos usar para definir ações no futuro, tá? E claro, aquele futuro distante, não é algo que vai acontecer já já. Outra coisa são ações que ainda estão por acontecer, ou até mesmo umas promessas, tomadas de decisão. E aí, nesse momento é que você usa o Simple Future. Como é que a gente faz o Simple Future? Primeiro nós vamos utilizar, galera, um modal, um auxiliar, will. Esse will, a gente não tem exatamente uma tradução para ele, mas quando ele está presente, nós podemos utilizar diversas formas na língua portuguesa para poder trabalhar com ele. Bom, a verdade é que a gente sempre vai usar ele após o sujeito, certo? Então você coloca o sujeito, o nome, o pronome a que se refere, e em seguida você coloca o eu e logo depois o verbo que você quer utilizar. Dá só uma olhadinha. Exemplo aqui, ó. He will change my lamp. He will change my lamp. He will change my lamp. Nesse caso, você observa que a gente está utilizando aqui o sujeito, né, que é o pronome he, mais o auxiliar will, e temos o verbo change, que é o verbo trocar, mudar, né? Então você observa que vai ser sempre na forma afirmativa essa linha. Nós temos aí o sujeito, vamos ter então o auxiliar e logo em seguida teremos o verbo, tá? He will change my lamp. Outro exemplo aqui para a gente poder aproveitar. George will go back tomorrow. George will go back tomorrow. Observe mais uma vez, eu tenho um nome, né? Eu tenho um substantivo próprio, George. Tenho aí então o auxiliar will e tenho aí agora essa expressão, go back, que é a ideia de voltar. Go back. Observa aí, gente. Mais um exemplozinho aí pra gente, ó. He will prepare the party. He will prepare the party. Aí nós temos mais uma vez um pronome, temos esse auxiliar, você percebe que ele tem sempre que estar presente. Se o will não estiver presente, galera, não existe futuro, tá certo? Aí agora eu quero que você observe o que aconteceu nessas traduções. Eu quero que você note o que aconteceu nas traduções. Algumas vezes eu utilizei a expressão vai ou eu simplesmente coloquei o verbo no futuro. Bom, e é assim que acontece, galera. Na hora que você vai traduzir, você pode utilizar a palavra vai e utilizar o verbo. Vai cantar, vai tirar, vai trocar. Ou então você, por exemplo, simplesmente utiliza o verbo no futuro. Trocará, mudará, cantará. Olha só. Thomas will buy a new car. Thomas will buy a new car. E aí observa que eu posso traduzir Thomas comprará um carro novo, ou eu posso traduzir como Thomas vai comprar um carro novo. Aí a tradução, tá? Não altera em nada, tá de boa, você pode fazer isso aí do jeito que der certo, tá beleza? Bom, claro, claro que a gente tem a forma contraída disso. E como é que seria? Nós usamos apóstrofo LL para fazer a forma contraída no modo afirmativo, tá, galera? Para o modo afirmativo. Vamos lembrar, hein? Eu uso isso aqui para fazer a forma no modo afirmativo. Observe. Hell changed my lamp. Hell changed my lamp.
Ou seja, diferente do primeiro exemplo que eu usei, he will change, eu estou usando agora, he'll change my lamp. Ou seja, esse apóstrofo LL aí seria o mesmo que colocar o will. Tá, beleza? E aí eu dou outro exemplo aqui, ó. George, go back tomorrow. George, go back tomorrow. E aí você mais uma vez vê, olha, eu estou usando o nome, estou usando aqui um substantivo próprio, né? E aí, normalmente, estou fazendo a forma contraída com ele também. E isso funciona ainda, ó. Well prepared the party. Well prepared the party. Observe que eu, mais uma vez, utilizei um pronome, apóstrofo LL, e aí eu continuei normalmente. Observe que o verbo não sofre quaisquer alteração, tá certo? É importante a gente lembrar disso. O verbo não sofre quaisquer alteração. Na forma negativa, o que a gente encontra? Nós temos a junção de will e not. Observa. We will not have class tomorrow. We will not have class tomorrow. Nós não teremos aula amanhã. Bom, observe aí que eu estou utilizando will e estou utilizando em seguida a palavra not. Uma colocada do lado da outra sem problema nenhum. We will not have class tomorrow. Nós não teremos aula amanhã. She will not believe in me. She will not believe in me. Observe aí mais uma vez que agora eu coloco, tá? Mais uma vez will e logo em seguida a palavra not e só então coloco o verbo. E como na forma anterior, no quadrado anterior, a gente colocou que não há quaisquer alterações no verbo principal, tá? Have, believe, continuam normais, tá? A forma contraída dessa forma negativa, galera, ela vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos juntar will e not. E aí vai ter a expressão won't, tá? Vamos ter a expressão won't. Aí, galera. We won't have class tomorrow. We won't have class tomorrow. E aí, mais uma vez, olha o que a gente tem aí. Nós temos o futuro. Nós não teremos classe amanhã. Né? Não teremos classe amanhã. Olha o outro exemplo. She won't believe in me. She won't believe in me. Ela não acreditará em mim. Ela não acreditará em mim. E aí a gente já observa, tá, essa união de will mais not. Na forma interrogativa, aí é aquela velha troca, né, gente? A gente tem uma forma invertida. E na nossa forma invertida, a gente vê que o will vem para frente, o sujeito vem agora no meio e, por último, o verbo principal, tá? Houve, então, essa troca de posições entre sujeito e o verbo auxiliar. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Will he close his doors? Will he close his doors? Observa agora. Eu normalmente tinha o sujeito, he, e depois eu tinha a palavra will coladinha no verbo principal, né? E agora a gente tem diferente, né? Ele vem na frente, o will vem na frente. Will he close his doors? Will he close his doors? Outro exemplo aqui pra gente, ó. Will Jane be the new boss office? Will Jane be the new boss office? Observa mais uma vez que eu coloquei agora o will na frente, depois vem o sujeito, Jane, e só então o verbo principal, be. Galera, muito fácil, muito simples. Mas eu já quero, desde já, te dizer que na próxima aula, a gente vai trabalhar com o modal no futuro, tá? E vamos trabalhar também com going to, que é o immediate future. Se você tiver dúvida, por favor, entre em contato comigo. Você tem o meu contato, você tem como me achar, tá, beleza? Que eu vou estar respondendo todas as suas questões. Tá ok, galera? Então, thank you to you. See you next.